enquanto a igreja continuar nos moldes que está, comunique isso para qualquer igreja. Escreva. Se você puder mandar mensagem depois desse culto, mande mensagem para as outras igrejas. Diga para eles que enquanto a igreja continuar nos moldes que está a andar hoje, então a igreja do amanhã estará comprometida. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto a igreja, irmã Joseline, continuar nos caminhos, nos modos, nos princípios que está nos nossos dias, a igreja do seu filho, da sua neta, estará comprometida. Por quê? No decorrer do tempo, nós acabamos afastando alguns princípios que são meramente importantes. Um deles é ser guiado pelo Espírito Santo. Diga guiados pelo Espírito Santo. Diga guiados pelo Espírito de Deus. Queridos irmãos, na passagem que lemos, e indo exatamente no versículo que nós lemos, nós compreendemos que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são verdadeiramente filhos de Deus. Eu ia fazer uma pergunta de uma forma muito particular e direcionada a cada um de nós. A quantos de vocês têm sido guiados pelo Espírito de Deus desde que estão na presença de Deus? Você pode não responder agora. Depois, quando você for para casa, vai refletir. Será que a sua vida é guiada pelo Espírito de Deus? E eu termino aqui desse altar. A tua vida, você mesmo, é guiado pelo Espírito de Deus? Porque se não for guiado pelo Espírito de Deus, ainda que você esteja na igreja, você não é filho de Deus. E alguém diz que não, para ser filho de Deus, basta crer. É verdade que para ser filho de Deus, nós só precisamos acreditar. Mas o fato de eu acreditar em Jesus, o fato de eu ter fé em Jesus, isso não significa que eu sou guiado pelo Espírito. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Diga guiados pelo Espírito. No versículo de número 1, Paulo começa a dizer assim, que portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Para que nós possamos, irmãos, ser guiados pelo Espírito, nós não temos que andar segundo a carne. Já comecei a ensinar. Não tem como sermos guiados por Espírito, ou não tem como nós dizermos que somos guiados pelo Espírito, irmãos, quando nós ainda obedecemos às obras da carne. Não tem como. Todas as vezes que nós obedecemos às obras da carne, é uma confirmação, escuta isso, é uma confirmação de que você, ainda que você seja homem de Deus, é uma confirmação de que você não é guiado pelo Espírito de Deus, é guiado por seus pensamentos, é guiado por seus desejos, é guiado por sua vontade. Porque quem é guiado pelo Espírito não anda segundo a carne. Quem é guiado pelo Espírito não anda segundo este mundo. Quem é guiado pelo Espírito não anda segundo as coisas desta terra. Aleluia. Amém. Queridos, deixa eu dizer para vocês. Depois dos 400 anos de Malaquias e Mateus, vocês vão perceber que a história diz que houve um silêncio de Deus, onde Deus não falava. Eu ia perguntar para vocês. Durante esses 400 anos, havia igreja na face da terra? Amém de Deus. Havia igreja na face da terra? Durante 400 anos. De Malaquias a Mateus. Foram 400 anos que Deus não falava nada no meio do povo. Aleluia. Aleluia. Deus não enviava profetas, nem juízes. Não enviou ninguém durante 400 anos. Havia igreja na face da terra? Havia. Só que uma igreja que não era guiada pelo Espírito. Uma igreja que não andava segundo os princípios de Deus. É por esta razão que
que quando o precursor João Batista aparece, ele aparece com uma bomba, dizendo que havia uma necessidade de todo aquele povo que vivia sobre Jerusalém voltarem aos princípios de Deus, para que eles pudessem ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. E quando eu olho, irmãos, o percurso da igreja contemporânea, da igreja moderna, eu vejo como se nós voltássemos nos 400 anos do silêncio de Deus. Onde todos nós, é verdade, estamos na igreja, somos sacerdotes, somos servos de Deus, mas não somos alinhados segundo os princípios de Deus. Fizemos tudo que nos agrada e menos nada além daquilo que agrada a Deus. Há muito relaxo na igreja. O Senhor está dizendo assim: há muito relaxo na igreja, como se eu não fosse o Senhor da igreja. Yes. Aleluia. Amém. Irmãos, durante 400 anos, a igreja que estava sobre a face da terra havia normalizado o pecado. Yes. Era normal o pecado na igreja. Era normal o pecado no meio de homens de Deus. Sim, era normal. Por quê? Não eram guiados pelo Espírito. Não ouviam a voz de Deus. Até que Cristo veio para poder nos resgatar. Então Paulo está dizendo assim: agora, escuta isso, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós somos chamados para integrar este corpo de Cristo, nós estamos sendo tirados da condenação, nós estamos a ser tirados da morte, nós estamos a ser tirados do inferno. E Paulo está a dizer: se é que nós fomos tirados da morte, se é que nós fomos tirados da condenação, se é que nós fomos tirados do inferno, não temos que andar segundo este número. Não temos que andar segundo a concupiscência da carne. Não temos que andar segundo a soberba da vida. Diga: guiados pelo Espírito de Deus. Versículo de número 2, ele diz que porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado. Não tem como você dizer que é guiado pelo Espírito quando ainda você não é livre da lei do pecado. Não tem como você dizer. Queridos, se existisse uma inteligência que conectasse a mente de cada um de nós a uma tela para poder perceber quem verdadeiramente é guiado pelo Espírito de Deus, iríamos encontrar 0,0,0, se calhar lá no fundo, aqui, por centos de pessoas que são guiados pelo Espírito, que andam segundo a vontade de Deus. É só levantar a mão quem não mentiu no dia de hoje. Aleluia. Levanta a mão quem não mentiu no dia de hoje. Vamos, ninguém? Ninguém? Não vemos Diga: guiados pelo Espírito de Deus. Ninguém. Graças a Deus. Aleluia. A lei de Jesus nos livrou da lei do pecado. Queridos, ou nós fomos libertos pelo pecado, ou nós não fomos libertos pelo pecado. Ou nós vivemos guiados pelo Espírito, ou nós não vivemos guiados pelo Espírito. Agora escutem isso. Quando nós não formos guiados pelo Espírito, guiados por nosso entendimento, guiados por nossos desejos, guiados pela nossa vontade, guiados pela nossa mente, de nenhuma forma podemos se considerar filhos de Deus. Porque Paulo está a dizer: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim é que são filhos de Deus. Aleluia. Amém. Esses sim são filhos de Deus. Versículo 3. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho à semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na lei. Queridos irmãos, escutem isso. Na medida em que nós
vivemos ainda nos rudimentos passados, escreve isso. Na medida em que nós vivemos como o passado, eu disse aqui que não é sobre algo de novo, mas é sobre algo novo. Na medida em que nós somos libertos pela lei em Jesus Cristo, nós somos levados a uma vida nova, a um estilo novo, não pensar como antes. Aleluia. Amém. Diga guiados pelo Espírito de Deus. Você sabe qual é a minha oração nesta manhã? É que a gente saia neste culto sendo guiados pelo Espírito de Deus, não sendo guiado pelos nossos pensamentos. Igreja querida, a promessa de ser guiado pelo Espírito Santo é a maior promessa de toda a Escritura Sagrada. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu dizer para vocês, e já disse isso muitas vezes aqui, Espírito Santo, na verdade, muitos pensamos que é um vento, ou sentiu arrepio, então é Espírito Santo. Não, Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa. Aleluia, da terceira. Ele é uma pessoa. Agora, por incrível que pareça, Jesus Cristo, quando esteve na face da terra, ele prometeu. Ele disse que eu vou para o Pai. Mas quando eu for para o Pai, eu hei de enviar o Espírito Santo. E ele estará convosco até a consumação dos séculos. Agora escreve isso. A ausência do Espírito Santo é a ausência de selo de Deus na vida de todo aquele que diz ser cristão. Ou seja, o Espírito Santo é quem confirma a tua salvação. O Espírito Santo é o selo de Deus para os seus filhos. Amém. Aleluia. Amém. Por isso, tenho que dizer para vocês que todo aquele que não é guiado pelo Espírito, não tem o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo que não é filho de Deus. Não tem selo, não tem marca que diz que esta pessoa é filho de Deus. A ausência do Espírito Santo é que contribui com que você seja um homem de Deus, ainda assim continua em pecado. Porque o selo de Deus não está sobre você. Aleluia. Amém. Agora eu ia fazer uma pergunta. As suas adorações, a sua pregação, as suas palmas que você dá, está sendo guiado pelo Espírito Santo? Ou está a sair do seu estômago? Ou está a sair apenas da sua mente? Ou está a sair de você? É preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Percebam que você pode ler esta Bíblia mais de 200 vezes na sua vida. Mas se você não for uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Você é apenas criatura. E por esta razão, se você pudesse andar por este mundo, você ia perceber que a maioria de filhos das trevas, eles conhecem a Escritura Sagrada. Até o próprio Satanás conhece a Escritura Sagrada. Então, o facto de você conhecer as Escrituras Sagradas, isso também não te torna filho de Deus. É importante. Mas você precisa do selo do Espírito Santo. É possível você estar lendo a Escritura Sagrada e você não ter um entendimento. Quantos nós já lemos e não compreendemos nada? Não entendemos nada. A ausência do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo disse que aquele Espírito que o Pai há de enviar em meu nome, Ele vai vos guiar em toda verdade. E Ele vai vos lembrar de tudo quando eu vos disse. Aleluia. Amém. E fora disso, Ele será o Consolador. Eu daqui a pouco vou mencionar alguns benefícios que vocês não imaginam quando alguém tem a presença do Espírito Santo na sua vida. A nossa vida sem Espírito Santo é como diz o apóstolo, é a mesma coisa a cozinhar e não colocar o sal. É o que dá sabor, é o que dá sentido. É o que dá garantia como se fosse um passaporte para quem quer viajar para a Europa.
É como se fosse um visto para quem quer, na verdade, ir para os Estados Unidos da América. Não tem como integrar no reino de Deus se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas como é que Ele pode me guiar? Queridos irmãos, não tem como o Espírito Santo guiar a sua vida enquanto você não tiver uma vida de santidade. Escreve isso. Não tem como ser guiado pelo Espírito de Deus enquanto você não tiver uma vida de santidade. Escreve isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade de Deus. E a mais sensível pessoa é o Espírito Santo. Ele habita sobre nós? Sim. Habita em nós? Sim. Mas qualquer tropeço, ele se afasta. E ele não demora a ficar triste. E quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Então a Bíblia está dizendo não entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Porque ele é a vossa garantia. Ele é o selo de Deus para vossas vidas. O Espírito Santo é aquele cara, nossa palavra nesta manhã, que não gosta de sujidade. Quem tem um marido que detesta a sujidade sabe o que é isso. Quem tem um marido que não gosta de sujidade sabe o que é isso. Não dorme numa casa, numa cama não arrumada. Esse é o Espírito Santo. Agora, ser guiado pelo Espírito Santo é tudo o que nós precisamos para que a nossa vida tenha sentido e tenha sabor. Aleluia. Amém. Eu já preguei sobre essa igreja inúmeras vezes. Que na vida em que nós formos guiados pelo Espírito de Deus, a nossa vida ela vai ser uma vida, nossa palavra, de maravilhosas. Aleluia. Nós não teremos dificuldades. Percebam, eu já preguei isso. Eu gosto de até que estas palavras comecem a criar frutos nas nossas vidas. Nós estamos a ver homens de Deus sendo guiados pelo Espírito. Fazem tudo porque ouviram Deus. É importante ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Moisés disse que eu não iria sem a tua presença. O que representa a presença de Deus na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Nós, nesta geração, nós não dependemos necessariamente de profetas. Dependemos do Espírito Santo. Por quê? Ele é que direciona, Ele é que guia, Ele é que ensina, sim. Ainda que o homem de Deus esteja a pregar aqui, ainda que o pastor, ainda que o evangelista esteja a trazer uma explanação muito profunda, se o Espírito Santo não agir nessa explanação, você não vai ter entendimento. Ele é que guia, Ele é que dá entendimento, Ele é que dá sabedoria, Ele é que ensina. Na verdade, Ele é tudo que o cristão precisa para ser verdadeiramente cristão. Na verdade, Ele é tudo que o cristão precisa para integrar o reino de Deus. Na verdade, é tudo que nós, nesta manhã, precisamos. É a presença do Espírito Santo. João entendeu isso. Ele disse, queridos irmãos, eu vos batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A verdadeira confirmação do nascer de novo é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. A verdadeira confirmação do nascer de novo, o verdadeiro sentido de ser cristão ou filho de Deus é a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo tem umas 3 funções inimagináveis, tão profundas. Quais delas? Paulo diz que através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele convence o homem da justiça, do juiz e do pecado. O que nos faz continuar todos os dias no pecado é a ausência dele. Ele não está lá. Ele não está lá. Eu gostava que depois deste culto todos nós pudéssemos chorar até que Ele nos encha, até que Ele nos impacta, até que Ele seja real nas nossas vidas.
Até que nós possamos sentir a presença dele. Até que ele possa dizer, irmão Vasco, não vá para este caminho. Até que ele nos guie. Até que nós possamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, de jeito nenhum iremos se inclinar para a carne. Agora, há uma luta para nós andarmos no Espírito? Sim, há uma luta. Há uma luta para nós sermos guiados pelo Espírito? Sim, há uma luta. O pastor Afonso tem sempre dito isso. O Espírito luta contra a carne, enquanto que a carne luta contra o Espírito. Aleluia. Aleluia. Sim. Existem então algumas práticas que fazem e que atraem o Espírito Santo na nossa vida? Sim, existe. Aleluia. Existe. Que atraem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Meus irmãos, quando todos nós que estamos aqui, nesta manhã, sermos cheios do Espírito Santo e sermos guiados pelo Espírito